para podermos entender quem são os anjos na doutrina da igreja, na fé dos cristãos. Senão, nós corremos o risco de misturarmos a nossa fé no esoterismo. Vocês já viram aqueles livrinhos esotéricos que vêm signos, qual o seu anjo, e simpatias e magias, qual o significado deste e daquele sonho? Então, eu vou fazer uma pergunta: quem já comprou esse livro no Evangelho? Não é um livro cristão. A Cleide eu conheço. Depois que eu convertesse, eu conheço a história. Foi no passado, no tempo da ignorância. Sério. Não é um livro cristão. Ali vem coisas esotéricas que não combinam com a nossa fé e nos confundem na verdadeira doutrina sobre os anjos. Quem são os anjos? Talvez por muitos esquecidos, por causa desse intenso materialismo, que o homem já não olha para aquilo que é espiritual. Os anjos são seres espirituais. Os anjos não têm corpo, mas eu estou vendo ali o corpo de Miguel, Rafael e Gabriel, uma forma de representá-las, mas não tem um corpo. É um ser espiritual. Deus criou os homens, como também criou os anjos. Nós somos criaturas corpóreas, eles criaturas espirituais, sem carne, sem osso, sem corpo. E as asas? Por que colocamos asas nos anjos? Os anjos têm asas? Os anjos não têm asas. Então a igreja está me enganando, está me mostrando ali os três arcanjos com asas. As asas significam aquilo que o Evangelho disse hoje: eles sobem e desce, para falar desse movimento. Por que os anjos sobem e descem? Porque os anjos têm duas funções. Eu fui criado, você foi criado, nós fomos criados para uma missão. Eles também foram criados para uma missão. Duas missões, para resumirmos. Primeira, adorar o Senhor, glorificar. Segunda, executar a obra de Deus na terra. Deus criou criaturas espirituais chamadas anjos para glorificá-lo. Nossa, que Deus cheio desse mesmo criou criaturas para glorificá-lo. Criou para glorificá-lo
para que eles pudessem fazer essa experiência da alegria em Deus que nós encontramos no louvor. Eu glorifico, você glorifica, nós glorificamos, e o que nós experimentamos? A alegria de um filho que louva, que adora. Vocês se sentem bem diante do Santíssimo Sacramento do altar? Então, nós fomos criados juntamente com os anjos para glorificar, para adorar. Porque Deus nos criou para que experimentássemos a sua bondade. Porque Deus criou os anjos para experimentarem a sua bondade no louvor e para servirem à humanidade. Para servirem à humanidade. Na Igreja Católica, nós temos a intercessão dos santos. Temos também o auxílio dos anjos. Olha a riqueza de graça que o Senhor nos dá. A Beatíssima Virgem Maria, os santos e as santas, os anjos, todos a nosso favor. Do que tu precisas mais, Igreja Católica? Do que tu precisas mais? Se o céu inteiro está rezando por ti, anjos e santos em comunhão com a Beatíssima Virgem Maria. Nós professamos isso. Há uma comunhão entre a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja triunfante reza por nós. Nós encontramos a igreja triunfante na Eucaristia. Beatíssima Virgem Maria, São José, seu esposo, todos os santos e anjos. E louvemos a uma só voz com os anjos e santos. A igreja, aqui na Eucaristia, ela se une com o céu. Anjos e santos se unem conosco. Aí começa a cantar, né? Santo, santo, santo. Aí o irmão está assim, agoniado, olhando para o lado, agoniado, fica a hora, filho. Quando canta santo, 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 tu estás com os anjos e os santos glorificando. Esquece de pôr o tempo das coisas temporais e une-te aos santos e aos anjos para louvar e bendizer. Pois bem, mas padre, parece que há uma distinção entre arcanjos e outros coros angelicais. Sim. Nós temos 9 coros angelicais. 9. É como se o Senhor tivesse criado os anjos e colocado eles em cada um dos grupos que nós temos entre os coros angelicais. O padre hoje à tarde estava tentando decorar os 9. Agora ver se ele consegue dizer aqui. Serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. 9 coros angelicais. Cada coro tem a sua missão. Estes 9 coros são divididos em 3 hierarquias. Nossa, por que Deus complicou tanto assim? A igreja não é hierárquica. A quem eu devo obediência? Ao meu bispo. A quem o bispo deve obediência? Ao Papa.
E a quem vocês devem obediência? Ao Padre. A quem? Ao Padre. Ao Padre. Então, Deus criou a igreja assim, hierarquicamente. Assim como há uma hierarquia entre os anjos. Porque Ele deu uma função para cada anjo. Tá? Ele deu uma função para cada coro angelical. Eu acho que aqui seria melhor uma catequese depois para a gente poder falar nas provas. Mas só para dar um exemplo. Você é mantido? Só para dar um exemplo. Os serafins são aqueles que se consomem de amor diante do Senhor. Os querubins são aqueles que glorificam. Todos os anjos têm uma única função: glorificar, adorar. Mas cada coro tem uma função. A primeira hierarquia celeste, angelical, para adorar. A segunda hierarquia, para dar a conhecer ao homem o projeto de Deus. E a terceira hierarquia, para executar a obra de Deus na terra. Os arcanjos pertencem a que hierarquia celeste? A terceira hierarquia. Os arcanjos, então, eles executam a obra de Deus na terra. E vocês vão aí pegando a explicação do Padre e vão discernindo por que Deus nos falou por meio de São Miguel, tá bom? Então, quem é São Miguel? Aquele que com São Rafael e São Gabriel executam a obra de Deus na terra. Perfeito. São Miguel, nome que significa quem como Deus, do hebreu. São Rafael, Deus cura. São Gabriel, força de Deus. Na adoração, o Padre já explicou sobre os três. Eu vou me deter somente em São Miguel. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. O livro do Apocalipse, hoje proclamado, diz que houve uma batalha no céu e Miguel guerreou, lutou contra aqueles anjos que desobedeceram a Deus e venceu. Venceu o antigo dragão, a antiga serpente. Venceu. São Miguel tem um poder próprio. De quem vem o poder de São Miguel? De quem? De Deus. Então entendam bem. Olhar São Miguel não é adorar São Miguel, é reconhecer que ele tem o poder comunicado a São Miguel. Tá bom? Padre, o Senhor fez bonitas obras. O poder vem do Padre? A graça vem do Padre? Se um de vocês realizar uma grande obra de caridade, a força vem de vocês ou de Deus? Bom, então o Padre não quer ninguém adorando São Miguel. Ele quer que olhemos para São Miguel e adoremos quem? O único que é digno de adoração. São Miguel nos ajuda como anjo a adorar e a servir o Senhor. Muito bem. São Miguel venceu o mal. Que mal? Mas
Que anjos decaídos são estes? Deus não criou os anjos. Vocês lembram de Gênesis? Uma voz sedutora arrastou Adão e Eva para o pecado. De quem era esta voz sedutora? Quem era aquela serpente? Lúcifer, Satanás. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lúcifer era um anjo bom. Por que ele se rebelou a Deus? Contra Deus? São Tomás de Aquino vai dizer que ele se rebelou contra Deus quando soube que Deus enviaria o seu Filho ao mundo, que Deus exaltaria o homem na terra. Ele se rebelou contra Deus quando soube que ele não teria toda a glória que desejava, mas que essa glória seria dada ao Filho do Homem, e que ele adoraria o Filho do Homem. Mas tu, sendo Deus, vai se fazer homem? Como tu vais te humilhar tanto? E eu, que sou anjo, que estou acima dos homens, porque os anjos estão acima dos homens, os anjos estão acima dos santos. Só a bem-aventurada Virgem Maria, que está acima dos anjos e dos santos, é rainha dos anjos e rainha dos santos. Talvez essa revolta tenha sido contra a Virgem Maria também. Como uma mulher será a tua predileta? Será que é por isso que nossos irmãos separados não gostam da Virgem Maria? É meio delicado não gostar da Virgem Santíssima, se Lúcifer foi o primeiro a não gostar dela. Falta de catequese, ignorância, burrice, desculpa. Enfim, como Lúcifer se revolta? São Tomás diz que Deus ainda não tinha revelado a sua face aos anjos ao criá-los, porque se Lúcifer tivesse visto a face de Deus, seria seduzido pelo amor. Quando teu coração está afastado de Deus e tu não contemplas a face do Senhor, fica mais fácil para pecar, na verdade. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Ainda não tendo visto a face de Deus, explica Santo Tomás, ele se afasta da vontade e se rebela, levando com eles outros anjos. Há uma hierarquia no inferno, há uma hierarquia também entre os demônios. Então se revolta, Miguel luta contra eles, derrota. Amados, não é cristão uma pregação que diz assim: o inimigo tem força na tua vida e pode te derrubar. Meu irmão, o inimigo é uma criatura, não é um Deus. Quem tem mais poder? Deus ou esta criatura chamada demônio? Deus. Se resolve então a questão. Eu não fui feito cristão para dar força ao inimigo. Eu não fui feito cristão para dizer que o inimigo tem poder sobre a tua vida. Eu fui feito cristão para proclamar a vitória de Deus. A Escritura é clara: venceu o mal. Nós nos separamos da Igreja Católica
Porque a Igreja Católica não prega o que está na Bíblia, e nós vamos ficar só com a Bíblia, e somos o homem da Bíblia, os homens da Bíblia. A Igreja Católica é cheia de tradição. Irmão protestante, na Bíblia diz que ele venceu o mal. Como é que tu dás tanto poder ao mal? Não é para discutir com a Bíblia? Vamos discutir com a Bíblia. Deu para entender? O padre está tentando mostrar para vocês como é fácil a gente cair em uma heresia e, por ignorância, seguir uma heresia, deixando a doutrina católica, a verdadeira doutrina. Com todo respeito aos meus irmãos protestantes, com todo o meu amor que eu devo ter para com eles, mas em questão de doutrina, se eles quiserem discutir, eu vou discutir. Tá bom? O mal foi derrotado, o mal foi vencido. O inimigo de nossa alma não está assim, equiparado com Deus, não, como se fosse uma força do bem e uma força do mal. O inimigo de minha alma é uma criatura, e Deus é Deus. Deu para entender? Deus é Deus, e Ele é uma criatura derrotada, vencida. Mas, Padre, por que o inimigo continua nos tentando? Irmão, eu queria entender como o inimigo toma posse do corpo de uma criatura tão pobrezinha, tão humildezinha, e depois os irmãos rezam: sai, sai. E não toma posse do corpo daqueles que estão no poder e são corruptos. Por que escolhe os pobrezinhos? Lá naquela igrejinha ali dos cafundós, não é isso? Por quê? A habitação do inimigo, ela está no pecado. O mal é um pecado que por Cristo ressuscitado foi vencido. E invocamos o auxílio de São Miguel para vencer o pecado. A minha vida está um desastre. São Miguel Arcanjo defendente no combate. Ele quer se defender sobretudo do pecado. Tá bom? Padre, tem objetos na minha casa caindo, coisas estranhas na minha casa caindo. Como é que está o teu emocional? Como é que está a tua vida? Estás em pecado? O Padre quer trabalhar nisso, e não os objetos caindo se movimentando na tua casa. Para isso eu chamo o Padre Jaime, que é parapsicólogo, e o Padre Jaime resolve tranquilamente isso. A parapsicologia, que é uma ciência natural, que é uma ciência dos homens, e que não tem nada de sobrenatural. Deu para entender? O mal é o pecado. Padre, tem objetos se movimentando em casa. Mas, Padre, eu estou no adultério. Mas é um pecadinho. Irmão, o inimigo não está no objeto se movimentando. O inimigo está aqui no adultério. Tá? Mas, deixa eu dizer uma coisa. Ele apenas seduz. Quem pega é um homem. Eu pequei, culpa do inimigo. Não, você escutou a voz dele. E você caiu na armadilha dele. Se o inimigo não tem, se os anjos não têm corpo, o inimigo não tem corpo.
Então ele não pode te empurrar para você ir para o pecado. Mas se ele é um espírito, ele sugestiona. Assim como eu posso escutar também a voz dos anjos, que são mensageiros. Anjo significa isso, mensageiro. Os anjos se comunicam conosco para dar uma mensagem de Deus. E São Miguel Arcanjo se comunicou com esta comunidade. Temos sinais que o Padre já disse. E o que São Miguel Arcanjo quis dizer para nós nesta paróquia? O Padre disse que conseguiu discernir assim. São Miguel Arcanjo deu tantas provas de sua presença entre nós para falar do carinho de Deus. Feche teus olhos, coloca a mão em teu peito e diz assim comigo: Deus é bondoso, Deus é carinhoso, Deus é cheio de compaixão, Deus me ama. São Miguel Arcanjo me diz: Deus me ama. Eu sou filho, eu sou livre, eu sou uma pessoa feliz em Deus. Amém. Aí você vai olhar agora para o irmão que está do teu lado, nos olhos, sem vergonha. Venha cá, irmão. Você vai olhar para o irmão do teu lado, nos olhos, e vai dizer assim para ele: meu irmão, São Miguel Arcanjo falou conosco para nos comunicar que Deus nos ama, que Deus está nessa paróquia, abençoando o nosso apostolado, guardando-nos, defendendo-nos, livrando-nos do mal, e que quer para nós a santidade. Meu irmão, olha agora bem nos olhos, se aproxima do olho dos olhos dessa pessoa, se aproxima, sem vergonha. Meu irmão, Deus te ama. Dê um abraço para essa pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.